Entenderam, pessoal? Não muito. Eu falei que a luz que está aqui, veja, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E aí, quando a gente vai para o âmbito científico, a gente vê que tudo se encaixa, certo? Que no momento do Big Bang, na fricção das partículas, a energia de movimentação das partículas gerou uma grande expansão em formato de energia luminosa. E aí veio o Big Bang. Entendeu? Então vejam como a teoria científica ela se encaixa perfeitamente nas escrituras sagradas, né? Pessoal, estão conseguindo compreender, né? Sim. Então vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Um minuto. Já volto. Bom dia, Riali. Minha aula acabou. Eu vou ajeitar. Bom dia, Riali. Olha minha Bom dia. Pessoal, vamos abrir nas câmeras, bora? Só aqueles que tia Jaque já sabe que não pode, mas os outros, tia Jaque não me passou nada. Carla Luiz. Ô, tia Carla, Oi. sobre a minha câmera tá desligada por conta que minha internet tá muito ruim. Aí se eu ligar vai ficar travando muito. Bora, então, Davi ligando. Davi não pode, Richard não Não pode, certo. E Lívia? Carla Alexandre também não. Lívia? É porque a internet tá ruim. Mas sua irmã tá lá assistindo, vocês não estão no mesmo lugar? Que sua irmã, você? Bora, Lívia. Tem alguém entrando? Aí vê só, Carla, como fica chato, veja só como fica chato a situação. Qual foi a coisa que eu disse a vocês no início da primeira aula, gente? Liga as câmeras. Liga as câmeras. Aí a gente vai para o intervalo. Aí a gente volta do intervalo. Né? Isso pode acontecer também na transição de uma aula para outra. Aí quando vai, aí eles não ligam. Entendeu? Aí a gente tem que estar o tempo todo pedindo, e isso para Sem mim... necessidade. Sem necessidade. Né? Aí eu já disse a eles, a gente leva a culpa, né? Exato. Porque eles não levam a culpa, quem leva a culpa sou eu, tá certo? E aí, Carla, eu vou falar com Jaqueline, para quando acontecer isso, eu sair removendo o pessoal. Aí remove e não assiste aula. Porque sabe o que é que acontece, Carla? O nome disso se chama aula gravada. Porque eles têm a facilidade de ter aula gravada lá, e falta, entendesse? Aí fecha a câmera, vai fazer não sei o quê, vai dormir, aí assiste a aula gravada mais tarde. Porque às vezes, pessoal, não é, a gente não sabe, às vezes, nem identificar se vocês estão aí assistindo a aula. Tá entendendo? Porque fechou a câmera, fecha um áudio, vai sair, faz outra coisa, no final volta e desliga, que nem precisa desligar, porque o professor vai sair e todo mundo vai sair da sala, tá certo? Aqueles que tia Jaque já sabe que está com a câmera desligada, pode continuar. Agora, aqueles que não, que tem que estar com a câmera ligada, que liguem todos, tá certo? Obrigada. Ô, Carla. Boa. Carla. Tchau. Oi, Riali. Tu entendeu a questão da aula gravada? É a comodidade. Porque a aula tá gravada, eu assisto depois. Aí termina ele nem assistindo, entendeu? E ele mesmo se prejudicando. E estando com o professor é muito melhor. Mais você vai poder tirar dúvida ali na hora. Riali vai poder dar exemplos. E na aula gravada, não. Se você tem que ficar com alguma dúvida, vai acabar ficando com ela. Justamente. Porque Riali não vai estar ali para tirar a dúvida. Tá certo, pessoal? Vá, Riali. Vá, beijo. Então, vamos lá, gente.
Aí entender a questão da luz. Veja como tudo se encaixa, certo? E aí veio o Big Bang, tá? Deixa eu ver aqui. Aí depois ele completa. Ó. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Certo? Isso aqui é o que, pessoal? Dia e noite. Né? Aí o Sol já tinha sido formado, o planeta já tinha sido formado, certo? E aí a gente tinha a transição do dia e da noite, que é ocasionado devido à rotação dos astros do planeta com o Sol, tá certo? Vamos prosseguindo. Aí veja, sobreveio a tarde de manhã e foi o primeiro dia. Então veja, tudo isso que eu falei a vocês aconteceu no primeiro dia. Mas aí vem uma contradição que a gente pode explicar. Professor, mas a Bíblia diz que o planeta ele foi criado em 7... O planeta não, né? Tudo foi criado em 7 dias. Não é assim? Só que aí a gente tem que entender, pessoal, que praticamente 99% de tudo que está escrito na Bíblia é sentido figurativo. O que seria um sentido figurativo? Não é ao pé da letra, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, gente, Deus, ele é a força maior, a inteligência maior, ele é tudo de mais supremo, certo? Então, os dias dele não são os nossos. Os nossos dias, eles são totalmente diferentes do dia de Deus, certo? Então, por exemplo, um dia para Deus, ele pode ser 1000 anos, ele pode ser 1 milhão de anos, ele pode ser 1 trilhão de anos. Um dia para ele. Tá entendendo? Então, aí é onde a gente entra no sentido figurativo. Existe até na Bíblia, na própria Bíblia, uma passagem, que eu não me lembro agora qual é e nem onde está, que diz mais ou menos isso, que um dia para Deus ele é comparado a não sei quantos anos nossos, um negócio assim. Certo? E aí a gente pode ir prosseguindo. Aí começa. Próximo. Deus diz, faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Veja, o firmamento entre as águas. O que é o firmamento entre as águas? É a Terra, os continentes. Certo? E assim fez, né? Aí Deus chamou o firmamento do céu, sobreveio a tarde. Esse aqui já foi. Deixa eu ver. As águas estão embaixo dos céus e ajuntem no mesmo lugar a presença do elemento árido. E assim o fez. Pronto, ele chamou o elemento árido de terra e ao ajuntamento das águas de mar. Certo? E aí tem toda aquela questão. Certo? E aí tem algum momento aqui, ó. É porque se eu for ler tudo, eu vou perder a aula. Enfim, um pouquinho que eu li aqui, já dá para vocês verem que ciência e religião não andam separados. Não andam. Certo? É uma coisa assim que é só a gente estudar mesmo a fundo, né? A gente ir pela questão lógica. É questão de lógica, pessoal. É questão de lógica. Tá tudo escrito. Tá tudo escrito. E tudo que acontece, que a gente vê das teorias científicas, elas realmente existem. Certo? Agora, óbvio que tem pontos que são pontos que ficam subjacentes, ou seja, são pontos onde a gente não vai conseguir explicar, a gente não vai conseguir compreender. Mas se vocês estão conseguindo me ouvir... Sim. Então é a sua internet, meu anjo, que não está boa. O problema não é aqui. Certo, gente? E é isso. Eu vou passar um filme para vocês, muito legal. Só um filme para quem quiser assistir. Não vou passar trabalho, não vou passar nada. Certo? Podem procurar aí o Código Gênesis. Notem aí para quem quiser assistir. O Código Gênesis.
certo? Só para vocês assistirem. Tem no YouTube o filme completo, tá? Qual o filme, professor? O Código Gênesis. Quem quiser aí chama papai, chama mamãe para assistir, né? O filme aí no final de semana. Muito bom, muito prático e didático para você entender justamente como as coisas se encaixam. Como os pensamentos são peças separadas de um mesmo quebra-cabeça. Não tem como a religião, a ciência, a filosofia andarem separadas. Tá certo? Então, assim, estudem, pessoal. Estudem, leiam, busquem, procurem, questionem. O máximo que conseguirem. Sejam curiosos. Sejam fruto da sabedoria divina. Certo? Porque a coisa que Deus nos deu, que nada pode tirar. Ninguém pode tirar, ninguém pode acabar, chama-se sabedoria e inteligência. Quando a gente adquire sabedoria, quando a gente adquire conhecimento, quando a gente adquire inteligência não porque todos nós somos, mas sabedoria e conhecimento, ninguém tira. Você pode passar por tudo na sua vida. Você pode ir para debaixo da ponte, pedir esmola para sobreviver. Mas se você tiver conhecimento, sabedoria, ninguém vai tirar. Você só perde o seu conhecimento e a sua sabedoria. E eu lhe digo mais, viu? Não perde, porque o Espírito é quem vai guardar essa sabedoria. O Espírito é quem guarda o conhecimento. E a Bíblia diz que o Espírito é eterno, o Espírito não morre. O que morre é a carne. Certo? Então, nem mesmo a morte ela pode tirar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria que foi dado. Certo, gente? Então, assim, eu termino essa primeira parte da nossa aula, né? Para a gente agora ver a ciência com outros olhos. A gente não pode ver a ciência como uma vilã. A ciência é linda. A ciência é uma coisa que Deus nos deu de mão beijada e é a coisa mais linda que esse mundo ele pode nos proporcionar. Tá certo? É essa sabedoria. Tá bom, gente? A ciência que eu falo não é ciência tipo seres vivos, não. É ciência no geral. O que eu falei a vocês, o que é ciência. Né? A ciência é o conhecimento. O conhecimento é a coisa mais linda que temos. Então, vamos usar ele para fazer o bem. Certo? Vamos utilizar aquilo que a gente melhor tem para fazer o bem, não para fazer o mal. Tá bom? E mais respeito a tudo, todos e tudo e todos. Tudo e todos. Certo? Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui agora para o slide, focar nos nossos seres vivos, né? E aí a gente viu, deixa eu vir aqui. E aí a gente viu que a vida ela não tem uma explicação, né? Mas quando a gente vai para os conceitos biológicos, a gente entende vida como tudo aquilo que tem um desenvolvimento, né? Que nasce, que cresce, que se desenvolve e morre. Para que exista vida, tem que existir a morte. Por que isso, professor? Porque, veja, tudo que existe no universo é a base de átomos, tá? Tudo. O primeiro átomo, a partícula lá, que se juntou com outra e se expandiu, era um átomo de hidrogênio. E essa expansão fez com que outros átomos fossem criados, outros átomos de hidrogênio foram criados, e eles foram sempre se friccionando, e aí foi formando estrelas, foi formando planetas, esses átomos foram se juntando, se juntando, se juntando, tudo isso foi se juntando, até porque o universo trouxe esses átomos, certo? E foram formando novos átomos e tudo foi se juntando, se juntando, se juntando, até a gente ter o que a gente tem hoje, certo? E aí eu já vou trazer outra passagem da Bíblia para isso, tá certo? Na Bíblia diz que tu vieste do pó e ao pó Voltará. e ao pó voltarás. O que seria o pó? Os átomos. Os átomos são as menores partículas de tudo que existe no universo. Tá? Então, ó, a junção de vários átomos forma tudo. Forma o planeta,
forma uma molécula viva, forma uma célula, forma água, forma tudo, certo? E aí, quando a gente vai para um ser vivo, todos os seres vivos eles são formados por inúmeros átomos, vários tipos, qualquer molécula, qualquer coisa é formada por átomo. E aí esse ser vivo ele morre. E quando ele morre, se perde? Não, não se perde. O que é que acontece quando o ser vivo morre? Ele entra em decomposição, né? E aquilo que é matéria orgânica, aquilo que tinha vida, que é chamado de matéria orgânica, é devolvido para a natureza de forma inorgânica, ou seja, as bactérias, os fungos, eles fazem aquela decomposição daquela matéria orgânica que morreu, certo? E esses átomos, eles são devolvidos para o solo, certo? São devolvidos para a natureza, para as plantas, por exemplo, elas utilizarem para a sua produção, para a sua fisiologia, para os seus processos de vida. Então, vocês já ouviram muito bem. Uma pessoa quando morre vira o quê? Adubo. Não é assim? Por quê? Porque é matéria orgânica que vai fazer, vai dar vida às plantas. O solo do cemitério é o solo mais fértil que existe. Então, para que a vida exista, é preciso o quê? Que exista morte. A gente não sobrevive sem plantas. É o que faz o equilíbrio do nosso planeta, como a gente viu, que são os produtores e tudo. Mas para que existam plantas, né? É preciso haver o quê? É preciso haver adubação, é preciso haver matéria orgânica no solo, é preciso haver água, é preciso haver gases. Para tudo que exista, a gente precisa desses átomos, dessas matérias. E tudo que morre, tudo que vem do pó, morre. Tudo que morre volta a ser pó. E esse pó, que são os átomos, eles voltam para a natureza, certo? E aí a gente sai da Bíblia e vai para um pensamento. Anthony Lavoisier, que dizia que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. São dois pensamentos de diferentes formas de pensar, um divino e um humano, mas se encaixa. Tá vendo, gente? Não tem como a ciência andar separada, tá? Não falo nem religião, não é porque religião existem várias. Eu falo, não tem como a ciência andar separado da natureza divina, tá? Porque a própria ciência ela é divina, certo, gente? Então é isso que eu queria um pouquinho explicar a vocês sobre esses acontecimentos e tudo mais. Veja que coisa tão linda, né? Veja que filosofia linda, tá? Então hoje você já tem uma outra visão sobre tudo isso, tá certo? E aí, muitos biólogos tentaram definir o que é vida, embora nenhuma das definições obtidas até hoje só foram satisfatórias. Contudo, apesar de não encontrar essa definição, poderão definir os processos de vida. Então, os processos de vida são aqueles que eu sempre falei a vocês: nascimento, crescimento, desenvolvimento, tá? Esses são os processos que permitem com que um ser vivo exista, tá bom? E aí a gente pode diferenciar os seres, né? O ser vivo é aquele ser vivo, ele tem vida própria, ele tem metabolismo, né? Ele tem sua fisiologia. E o ser não vivo é aquele ser inanimado, é aquele ser que ele não tem vida, ele não vive, não é formado por compostos orgânicos, ele não tem metabolismo e tudo mais. Agora, muito cuidado. A gente vai cancelar essa denominação de ser não vivo. Não se existe um ser não vivo, se existe uma matéria não viva. Então isso aí não existe mais, o ser não vivo, certo? Se é um ser, ele tem que ter vida. Tem que ter vida. Então é uma matéria inanimada, é um objeto, certo? Para que se exista vida, precisamos ter alguns processos. Então as características gerais dos seres vivos são essas. Todo ser vivo, para ter vida, ele vai ter uma composição química, tá? Ele vai ter uma organização dessas moléculas, quando diz da matéria no geral, né? Vai ter uma organização dessas moléculas, organização das células, dos tecidos, dos órgãos, tudo vai se organizar, né?
Os seres vivos, a vida, para que exista vida é necessário haver metabolismo. A gente vai ver o que é metabolismo. O metabolismo é o funcionamento do ser vivo. Se um ser vivo não funciona, ele está morto. Tá certo? Se um ser vivo não funciona, ele está morto. E quem faz o ser vivo funcionar é o metabolismo. Tá? Todo ser vivo ele vai ter uma reação, ele vai ter movimento, tá? Crescimento, reprodução, desenvolvimento, tá? Tudo isso são características da vida. A vida também tem uma coisa que a gente chama de hereditariedade como característica. O que é isso? É quando as características passam de descendente para descendente, tá? Então, por exemplo, fulano tem a mãe que é branca, fulana tem o pai preto, né? Então aí fulana vai nascer o quê? Ela vai nascer mulata, né? Ela nem vai nascer tão branca, nem vai nascer tão preta, vamos dizer assim, certo? Então ela herdou dos seus pais aquelas características, tá certo? Fulana tem o pai do cabelo crespo, mas a mãe tem o cabelo liso. Aí fulana nasceu com o cabelo liso. Certo? Então ela herdou de quem? Da mãe, tá? Mas ela nasceu com o cabelo liso um pouco ondulado, porque algum ponto ali naquele DNA trouxe também a característica do pai. Então é onde a gente tem o quê? Uma coisa que a gente chama de variabilidade genética. Por isso que ninguém é igual a ninguém. Tá certo? Porque existe sim uma variabilidade genética. E tudo isso é característica da vida. Tá? Seleção natural e adaptação são os processos evolutivos. Tudo que existe na natureza evolui. Tudo que existe na natureza se adapta e evolui. Então, gente, a gente está em constante adaptação e evolução. Por exemplo, você se infeccionou com coronavírus. Tá? Vamos lá. 4 pessoas. 4 pessoas, elas se infeccionaram com coronavírus. Uma morreu e 3 ficaram. Quem era mais forte? A que sobreviveu. As que sobreviveram. Isso é o que a gente chama de processo de seleção natural e adaptação. Elas se adaptaram ao vírus e elas sobreviveram. Ou seja, isso é o que a gente chama de seleção natural. Tá? É quando a própria natureza, os fenômenos da natureza acontecem e vai sobreviver aquele que é mais forte, aquele que é mais adaptado. Tá certo? Isso é seleção natural, gente. Então não se... vai todo mundo morrer. Não. Tem gente que vai sobreviver e vai ter história para contar. Tem gente que não vai se adaptar e vai morrer. Isso não é só com o vírus, isso é com tudo. O aumento aí da temperatura, que está deixando em extinção várias espécies de mamíferos, espécies de algas, espécies de fungos, né? O urso polar daqui a uns dias já não existe mais, tá certo? Mas aí, algumas espécies vão entrando em extinção, mas outras espécies, elas vão se adaptando e elas vão evoluindo, tá? E para se adaptar a determinadas condições de vida, essas espécies, elas vão se modificando. Então, a gente vê, por exemplo, uma variedade enorme de espécies, tá certo? Por exemplo, existem alguns tipos de pássaros que eles são muito parecidos, alguns pássaros aqui do Brasil, com alguns pássaros da África, né? Porque eu não sei se vocês já viram isso em história, mas antigamente os continentes, eles eram... a gente viu isso comigo também. Antigamente os continentes eram juntinhos, né? Onde a gente tinha a Pangeia e tal. E aí, aconteceu a separação dos continentes, tá? E aí, quando ocorre a separação dos continentes, ocorre também a separação dessas espécies. E aí, como um continente estava do outro lado da Terra, ele estava tendo o quê? Ele estava tendo variações ambientais diferentes da nossa. E aí, esses seres eles foram se modificando e foram dando origem a novas espécies. Mas se a gente pegar as espécies e comparar, a gente vai ver que muitas coisas chegam perto uma da outra. Muitas coisas ali, muitos processos, muitas estruturas, elas são muito próximas, certo? E isso aí é o que a gente chama de evolução, adaptação e mudança. Tudo que evolui
precisa passar por uma adaptação para poder mudar. Então, gente, a espécie que a gente tem hoje, as espécies de animais, de seres vivos que temos hoje, não serão as mesmas espécies daqui a 250, 300 anos. Inclusive, o próprio ser humano, ele já não será mais o mesmo daqui a 200 anos. Gente, deixa eu ver, como era, por exemplo, o ser humano há 500 anos atrás? Eles não eram muito tecnológicos. No Eles não eram. aspecto, veja, no aspecto fisiológico, ele era a mesma coisa. O que mudou foi o quê? O pensamento. A consciência. A consciência. Certo? Então, a consciência ela vai mudando. A consciência, veja, qual é o ser vivo mais evoluído que temos até hoje? O ser humano, porque ele tem a capacidade de pensar. Certo? Se por um acaso algum animal ele adquirir essa capacidade, ele vai se igualar a gente. Tá certo? E o único animal que pode acontecer são as classes dos primatas, porque são os animais que chegam perto, certo? A ter uma consciência, uma capacidade de inteligência maior. Então, se eles conseguissem, eles chegariam. Se eles conseguissem, eles chegariam perto da gente. Só que a gente já estaria bem mais evoluídos, certo? Então, o que a gente tem a evoluir agora não é apenas estruturas fisiológicas, certo? O que a gente tem que evoluir agora é o nosso intelecto. E aí a gente vai evoluindo a cada dia. Tanto é que a gente vê a tecnologia agora tomando conta de tudo, né? Coisa que há 500 anos não tinha. 500 anos não se existia. Há 500 anos não, vou até antes. Há 20 anos, 50 anos. Há 50 anos não se existia internet ainda. Pelo menos não aqui no Brasil, certo? Então vejam, há 10 anos não, deixa eu ver. Há 20 anos não se existia telefone touchscreen, tá certo? Quem quisesse ir para a rede, para a internet, teria que ter um computador em casa. A internet era conectada ao telefone e era uma internet péssima, que só dava bem para você mandar um e-mail. E era caríssimo ter isso. Entendeu? Então vejam como a tecnologia ela vai avançando, certo? E ela vai ficando mais próxima da população mais carente, né? Todo mundo agora vai tendo acesso. Então isso é uma evolução da humanidade. A humanidade está evoluindo a todo momento. Por isso aí, o que é que leva, por exemplo, a uma evolução biológica, uma evolução fisiológica, biológica? O que leva são as mudanças do ambiente, certo? Então, por exemplo, se o ambiente começar a esquentar bem rápido, então a gente vai começar a desenvolver, certo? Adaptações a esse ambiente. E talvez possa até desenvolver algum órgão, né? Fazer com que algum órgão ele fique mais, como é que eu posso dizer? Mais evoluído, né? Isso pode acontecer. E vocês vão ver que temos órgãos que foram atrofiados com o tempo, porque a gente foi deixando de usar e ele atrofiou. Então, tudo isso tem a ver, pessoal, com a seleção natural e a evolução dos seres. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Pronto. Então, eu vou finalizar aqui, que só tem 1 minuto, tá? Quando for quarta-feira, a gente volta a partir disso aqui, que é a composição química dos seres vivos. Tá bom? Tchau. Tá bom. Tchau, professor. Tchau. Até.